É isso que eu ia te perguntar, Matos, porque o Flamengo está sendo eliminado, precisa de um gol e o Pedro não sai do banco. Eu acho que tem 2 fatores. O São Paulo estava claramente mais descontrolado do que o habitual. Normal. Se a expulsão do Vilmar Roldan para ele foi justa ou não, a gente não tem como saber, porque não sabe o que que ele falou naquele final ali, quando ele estava reclamando do lateral. Mas fato é, ele estava, no modo ali completamente alucinado, reclamando com o Vilmar Roldan desde o início, de forma muito assintosa. Uma hora o árbitro, que fez uma arbitragem muito ruim, perdeu a paciência e botou ele para fora. Então e ele comprometeu o time, porque quando o time estava tomando a virada, o técnico não estava do lado do campo para tomar decisões ali. Esse é um fator. E o segundo é esse que você citou, Razão. Assim, ele teve um problema com o Pedro. Aí, quando o Flamengo está perdendo um jogo de 3-1, sendo eliminado da competição mais importante do ano, precisa jogar bola no alto, ele tem um centroavante alto, ele não põe o cara em campo, pareceu uma represália. Assim, olhando, não tem nenhuma justificativa técnica para ele não ter botado o Pedro no campo. Só represália pelo caso, porque ele deve estar amuado lá, porque o amigo dele foi demitido por causa do Pedro. Qual é a outra explicação? Ou então ele está tomando decisões técnicas e táticas completamente incompreensíveis. Tem duas opções: tomar decisões técnicas incompreensíveis, e a segunda, é uma represália porque o Pedro não teve esse problema. As duas coisas são ruins e causam problemas para o clube. Então, eu acho que esses dois sinais são muito negativos do que vem para frente. E não pode colocar, evidentemente, o pessoal acima do que é o melhor para o É Flamengo. isso. Se foi isso, ele está colocando o pessoal dele na frente do Flamengo, não na frente do Pedro, né? Exatamente, porque Agora, qual é a justificativa técnica para ele o auxiliar dele, tanto que se você olhar as matérias mais lidas do UOL, a que é a mais lida é a explicação do auxiliar, que não é uma explicação, porque ele não deu explicação pois nenhuma é, para o é. porquê que ele não botou o Pedro, porque a torcida do Flamengo quer saber por que que o Pedro não entrou. E com a Faltando expulsão ali nem se teve a oportunidade de perguntar para o próprio São Paulo, né? Para ele falar. aí ele: Poxa, foi uma estava decisão de expulso. comissão técnica e tal, uma coisa completamente, sabe, Vaga. vaga, que não explicou coisa nenhuma. Então, Deixa, ele precisa explicar isso aí, ele não vai usar mais o jogador, é isso? Agora ele tem uma opção de centroavante, que é um centroavante de bom nível, com seus problemas, que a gente já teve todas as questões aqui técnicas de comprometimento, mas o centroavante de bom nível ele não vai usar mais, porque ele, por alguma idiosincrasia e convicção, não dá para ele botar a teimosia dele na frente. Esse tipo de coisa, eu acho que pode causar um desgaste que torne inviável a permanência dele. Para eu acho que ele dar seguimento no Flamengo, ele precisa dar o braço a torcer de determinadas convicções. Outra coisa, no jogo de ontem, ele fez uma escalação que, na minha opinião, pertinente. Botou o Felipe Luiz na lateral esquerda para dar mais posse de bola, foi algo que funcionou contra o Grêmio. Ok, boa opção. Não funcionou, o Felipe Luiz estava exposto, tomando um monte de bola, porque ele não consegue mais correr e o Flamengo estava exposto daquele lado. Melhorou um pouco quando inverteu e o Thiago Maia foi para aquele lado, para ajudar na marcação. Não funcionou, dá o braço a torcer e troca. O Felipe ficou troca. quase até o fim do Claro. jogo. Então, assim, sabe, tem decisões que ele toma que ele a realidade se impõe e ele continua com a convicção dele. Um técnico que age desse jeito está comprando, está se auto-boicotando, que é o que o São Paulo fez nesse jogo, na minha visão. Ainda mais com o Ayrton Lucas, recém-convocado, vivendo uma fase nessa temporada muito boa, talvez a melhor da vida dele. Você manter esse jogador no banco com o Felipe Luiz com um nível baixo de atuação. Mas o caso do Pedro, para mim, acho que é o mais emblemático, porque eu até cheguei a twittar falando assim: qual a explicação para o Pedro não entrar num jogo que você precisa de um gol, centroavante convocado pela seleção para a Copa do Mundo, num jogo que você precisa de um gol e você morrer com essa substituição no E o banco de Gabigol reservas? sem jogar Aí um monte nada, de gente né? falando assim, um soco na cara é a justificativa. Bom, então você não pode falar que está tudo certo, está resolvido, então vem a público e fala. Não. E lembrando, o Gabigol, uma partida muito abaixo do que passou o jogo inteiro. A única coisa que ele fez foi comentar a arbitragem com o Vilmar Rodan. Não se apresentou para jogo nem para o jogo, digamos assim. Então, fica difícil realmente achar uma justificativa.